após uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação que devastou o judiciário, o STF, que agora neste exato momento. Outra notícia que eu vou trazer aqui, urgentíssima, é uma tragédia, gente, tá? Que acabou de ser confirmada. Queda de avião acaba de resultar em morte, gente, tá? Após uma tragédia, após queda de avião, morte acaba de ser confirmada. Eu vou trazer também esta informação completa nos mínimos detalhes aqui nesse boletim também para todos vocês. E temos aqui, gente, tá? A oposição que está preparando a terceira derrota de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? A oposição acaba de avisar o Lula que ele vai sofrer a terceira derrota. E qual que é essa derrota? Gente, vocês vão ficar completamente chocados. Inclusive, a informação que acaba de chegar é que o Lula ficou completamente desesperado com esse alerta que a oposição, que os parlamentares da direita da oposição, eles acabaram de avisar o Lula. O Lula vai sofrer a terceira derrota e é agora. E vocês vão entender o motivo do desespero do Lula. E por fim, gente, tá? Deputado federal, aliado do Bolsonaro, subiu o tom contra o general, gente, tá? Do Exército, o Tomás Paiva, que foi indicado pelo Lula da Silva. Deputado federal, aliado do Bolsonaro, peitou e confrontou, subiu o tom contra o chefão do Exército Brasileiro, o general Tomás Paiva, que foi indicado pelo Lula, e por indicação de Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui essa briga, essa treta feia aqui na tela também para todos vocês, gente, tá? Deputado ergueu o dedo, subiu o tom, partiu para cima do comandante, né, do general do Exército Brasileiro, Tomás Paiva, gente, tá? Por que que aconteceu essa briga feia? Eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes a partir de agora, rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. O Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, gente, diretor da Polícia Federal do Lula, a casa tá caindo, ó. Novo, Partido Novo, pede investigação de diretor da Polícia Federal por viagem paga pelo Banco Master de Daniel Vorcaro. Ou seja, gente, é simplesmente inacreditável a quantidade de autoridades de Brasília que estão atolados nesse escândalo do Banco Master. É inacreditável, gente. Agora sim está explicado o motivo desse desespero para que não aconteça a CPMI do caso Master. Até o diretor da Polícia Federal investigado. Gente, vocês têm noção do que é isso aqui? Investigação contra aquele que é chefe dos investigadores da Polícia Federal que investiga. A Polícia Federal, das suas atribuições é investigar. Agora, o chefe da Polícia Federal sendo investigado? Pelo amor de Deus, gente, o que é que está acontecendo com esse país? O Partido Novo acionou a Procuradoria da República do Distrito Federal e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República contra o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula, tá? As representações apontam um conflito de interesses em uma viagem ao Reino Unido patrocinada pelo Banco Master. A viagem ocorreu em abril de 2024. Não só o Andrei Rodrigues, mas várias outras autoridades, inclusive do STF, também estavam lá neste evento. O pedido é para que o órgão do Ministério Público Federal investigue se o fato configura improbidade administrativa ou mesmo crime. Já a comissão é instada a apurar conflito de interesse e recebimento de benefícios sem autorização, com complicação das sanções cabíveis. Ambos os documentos foram protocolados no dia 17 de abril. Neles, a legenda do Partido Novo foca na hospedagem no hotel The Peninsula London com diárias de até R$6 mil em valores atuais. E em uma degustação de bebidas no George Club com custo aproximado
de aproximadamente 3,2 milhões de reais. Documentos que comprovam a viagem foram revelados pelo Poder 360. Até o diretor da Polícia Federal, indicado pelo Lula, Andrei Rodrigues, teve o seu nome envolvido nesse escândalo do caso Master e Daniel Vorcado, gente, tá? Parece que não salva ninguém. Não salva ninguém, gente, tá? Meu Deus do céu. É simplesmente chocante. Pessoal, eu vou trazer aqui algumas respostas para várias perguntas que a gente tem na nossa cacholinha, nossa cabeça. Muitas perguntas, né, estão pairando na nossa cabeça após a derrubada do veto do Lula na questão da dosimetria. Vamos lá, gente. Quem que vai sair da prisão e vai para casa? Quem vai ficar em prisão domiciliar? Quem ainda vai ficar preso? A situação do Bolsonaro, do Felipe Martins, do pessoal do 8 de janeiro, como é que vai ficar a vida de todos os condenados pelo 8 de janeiro após a derrubada do veto do Lula? E a ex-juíza exilada Ludmila Lins Grillo acaba de trazer todas as respostas. Você vai saber absolutamente tudo o que vai acontecer de agora em diante. Quem vai continuar preso, quem que vai ser solto, vai ficar livre, quem vai continuar em prisão domiciliar, quem vai sair da prisão domiciliar. Tudo, gente. Aqui tem a resposta para todas as suas perguntas. Você vai sair desse vídeo aqui sem mais nenhuma dúvida com essa derrubada do veto do Lula. Vejam só. O espectador precisa conhecer, agora assim, não tem como fugir de certos tecnicismos, mas eu vou tentar ser didática aqui. Para você entender qual que é a redução de pena do PL da dosimetria, você tem que saber a diferença de concurso material de crimes e concurso formal. E eu vou traduzir isso aqui, porque isso aqui é juridiquês, mas eu vou tentar resumir. Concurso material é quando você tem 2 ou mais crimes e você simplesmente soma a pena de cada um deles. Tá? Então, no caso do pessoal do 8 de janeiro, por exemplo, e do pessoal do abre aspas, golpe da Disney, você tem crime de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio público e dano qualificado. Você tem 5 crimes, correto? Então, no concurso material, você pega a pena de cada um desses crimes, soma e tá feita a pena do camarada. Por exemplo, Jair Bolsonaro, 27 anos. É a soma de todos esses. Esse é o concurso material. O que o PL da dosimetria tá fazendo é o seguinte: é afastar o concurso material. Não vai ter mais somatório de penas, assim, simples, nos casos de abolição violenta e golpe de Estado. Em relação a todos os outros crimes, eles permanecem intactos, as condenações ficam do jeito que estão. Então, por exemplo, o Bolsonaro ou o Felipe, eu não lembro, algum deles recebeu mais de 7 anos de condenação só pelo crime de organização criminosa. Esse fica, não é mexido, fica ali intacto. Agora, em relação a esses dois, golpe de Estado e abolição, esses dois são os crimes que vão sofrer uma alteração na forma de cômputo. Então, cada um deles vai receber ali normal a sua penalidade, a sua quantidade de pena, só que em vez de somar um com o outro, como a gente faz no concurso material, vai ser aplicado o que a gente chama de concurso formal. E o que é o concurso formal do direito penal? Você pega a mais grave das penas, que no caso está sendo a de golpe de Estado, afasta a outra, então você afasta a pena da abolição, fica só com a do golpe de Estado, acrescentada de uma fração, que no caso é de 1/6 à metade. Aí é o juiz que vai calcular, ele vai decidir, dentro desse intervalo de fração, qual vai ser a fração de aumento que ele vai usar em cima do de golpe. Então, assim, em relação ao pessoal da ação do golpe, o Bolsonaro, o Felipe Martins, os generais, isso não vai dar uma diferença tão substancial assim. Por exemplo, em relação ao Bolsonaro, eu fiz um cálculo, e eu calculei ali que o Bolsonaro ainda ficaria no regime fechado por mais, sei lá, uns 4, 5 anos. Né? Mesmo aplicando o PL da dosimetria, ele ainda vai ficar trancafiado no fechado por muito tempo. Já o Felipe Martins, como ele pegou, abre aspas, só 21 anos, eu fiz a conta dele e ele ainda precisaria ficar no fechado mais ou menos entre 7 meses a 1 ano e alguma coisa. Então, se tudo der certo, né, existe a possibilidade do Felipe Martins ir para o semiaberto ainda no Natal desse ano. Tá? Existe essa possibilidade, a gente não pode assegurar qual que vai ser a fração exata que o Alexandre de Moraes vai aplicar. Já em relação a Débora do Batom, essa sim, o pessoal do 8 de janeiro como um todo vai ser mais beneficiado do que o pessoal do inquérito do golpe. Por quê? Porque quanto ao pessoal do 8 de janeiro, eles vão receber um outro benefício. Além deles receberem esse benefício do cômputo do concurso formal, eles vão receber mais um outro, que é o reconhecimento do crime de multidão. E em relação ao crime de multidão, aí tem realmente uma diminuição de pena muito substancial, que também não dá para garantir a fração, mas essa é uma diminuição que pode chegar até a metade, salvo engano, a 2/3. Deixa eu só pegar aqui o dispositivo. Eu acho que vai até 2/3. É tanta fração? Me dá só um minutinho.
É de 1/3, olha só, a redução do crime de multidão. É de 1/3 a 2/3, ou seja, a pena pode cair até mais da metade. Então, no caso, por exemplo, que eu peguei para fazer a conta da Débora do Batom, ela já estaria com direito ao regime, não é nem ao semiaberto, ela já estaria com direito ao regime aberto. Então, veja, em relação ao pessoal do 8 de janeiro, essas pessoas, praticamente todas, vão para o regime aberto. Agora, algumas pessoas não vão receber esse benefício, como, por exemplo, aquele senhor que deu R$500 para pagar um ônibus. Porque esse dispositivo do crime de multidão não abrange os financiadores e os considerados líderes. Então, esse senhor, embora tenha dado uma quantia módica para pagar um ônibus, ele vai ser considerado financiador e não vai receber o benefício do crime de multidão. Então, é só para vocês terem uma ideia de que o PL da dosimetria não vai botar Bolsonaro imediatamente na rua, ainda vai levar muitos anos. Felipe Martins também não vai para a rua imediatamente e, quando for, vai para o semiaberto, ou seja, vai continuar tendo que dormir na cadeia todo dia, e mesmo assim não vai ser agora, ainda vai levar uns bons meses, se não um ano. Só o pessoal do 8 de janeiro que não financiou e não foi líder que vai receber um benefício mais imediato. Mas mesmo assim, é regime aberto, vai continuar com a condenação, vai continuar com capivara, antecedentes criminais. Então isso tudo aí continua sendo injusto. Então agora é correr para tentar uma anistia, que aí a anistia pelo menos apaga todos esses antecedentes, apaga tudo. E futuramente, se Deus quiser, com a queda do regime, aí é responsabilização mesmo dos ditadores e anulação de tudo. Se Deus quiser, isso vai acontecer, a gente vai ver. Meu Deus do céu, gente, que explicação impecável da ex-juíza Ludmila Lins Grilo. Gente, foi o melhor vídeo que eu assisti, explicando passo a passo tudo o que vai acontecer de agora em diante com a derrubada do veto do Lula pelo Congresso Nacional, gente, tá? Ou seja, resumindo, só a anistia ampla, geral e restrita resolveria tudo para esse pessoal, gente, tá? Meu Deus do céu. Compartilhem, gente, tá? Imaginem a quantidade de brasileiro que gostaria de ter acesso a essa informação que ela acabou de passar aqui, minuciosamente, didaticamente, nos mínimos detalhes de tudo que vai acontecer, gente, tá? Que riqueza de informação, de detalhe aqui, no único vídeo da doutora Ludmila Lins Grilo. Gente, compartilhem, tá? Explode. Inclusive, deixa o like, deixa o joinha, porque merece o joinha da gente, né, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais informação para trazer aqui agora para vocês, gente, tá? E aqui, a notícia não é muito boa para os ministros do STF. Inclusive, gente, tá? Daqui a pouco, desespero do ministro... Desespero dentro do STF. Eu vou explicar para vocês. Inclusive, esse desespero já começa com essa notícia que foi divulgada aqui pela Gazeta do Povo, tá? Romeu Zema quer acabar com o poder do presidente do Senado de barrar impeachment de ministros do STF. Ou seja, nesse modelo que está hoje, tá? No modelo que é o impeachment, acontece muito, né, do presidente do Senado, do Congresso Nacional, blindar alguns ministros que podem sofrer impeachment. E o Romeu Zema promete acabar com tudo isso, mudar esse regimento, essa lei, tipo assim, ó, não tem que depender de presidente do Senado, depende do representante e do povo. E ele quer, tá aqui, ó, a informação. E eu recebi informação de bastidor que tem ministros lá dentro do STF que tá revoltado com isso aqui, gente, tá? Por que eles estão revoltados? Vocês vão entender. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, propôs retirar os poderes do presidente do Senado para pautar ou deixar de pautar impeachment de ministros do STF. A ideia de Zema é que a decisão pela abertura do processo fique com a maioria dos membros do Senado Federal. Ele disse o seguinte, ó, hoje nós sabemos claramente que nós temos um presidente do Senado que está engavetando esses pedidos. Não sei se ele tem um rabo preso também, mas nós estamos vendo disfuncionalidades. Tá? Afirmou em entrevista ao canal Livre, né, da Band, concedida neste último domingo. A Gazeta do Povo entrou em contato com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e mantém espaço aberto para manifestação. Já passam de 80 os pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo e a maioria, ao menos 46, é contra o ministro Alexandre de Moraes. O envolvimento dele e Dias Toffoli com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ampliou a crise, sobretudo porque Toffoli era o relator do processo que controla a investigação e não se declarou suspeito ou impedido de julgar, gente, tá? Ou seja, a chapa tá esquentando para cima dos ministros do STF. Imagine se chegar um dia em que não vai depender mais de presidente do Congresso, presidente do Senado, para se dar início à abertura de processo de impeachment contra ministros do STF.
aí o trem vai ficar feio, gente, tá? Aí eu imagino que os ministros do STF vão ter mais cuidado para tomar uma decisão aqui e outra acolá, porque sabem que podem ser derrubados pelo Congresso se isso aqui realmente for modificado. Daqui a pouco, gente, tá? Tragédia de avião acabou de acontecer, acabou de ser confirmada, morte foi confirmada. Eu vou trazer essa notícia daqui a pouco para vocês, porque antes tem aqui a Mônica Bergamo, que descobriu o seguinte: Alexandre de Moraes busca aliados de Lula para dizer que não trabalhou contra o Messias. A Mônica Bergamo descobriu que o Alexandre de Moraes está desesperado. Tá querendo mostrar para o Lula que não articulou contra o Messias. Está desesperado para falar para o Messias: Messias, pelo amor de Deus, eu sou um anjinho, eu não fiz nada contra você nos bastidores, como tá saindo aí na imprensa. Essa imprensa é mentirosa, essa imprensa é maledeta, essa imprensa tá tentando me derrubar e tá tentando me destruir. Não é verdade, confia em mim, acredita em mim que eu não fiz nada contra você. É mais ou menos esse o desespero do Alexandre de Moraes, afirma aqui a Mônica Bergamo, gente, tá? Que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá na Folha de São Paulo, gente. Você sabe que eles acompanham a Folha, tá? Os ministros acompanham a Folha. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, buscou interlocutor, desesperado, tá? Desesperado, buscou interlocutores de Lula para dizer que não trabalhou para derrotar o Jorge Messias na votação do Senado que barrou o nome do advogado, né, geral da União à corte. Moraes é próximo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que impôs derrota fragorosa ao governo na última quarta-feira, tá? Ao rejeitar a indicação por 42 e 34. No entendimento do Palácio do Planalto, o ministro do STF deu ao senador o suporte necessário para o enfrentamento contra o governo. Ou seja, o Alexandre de Moraes está sendo visto como um inimigo do governo Lula. Uma das mensagens foi enviada por Moraes ao próprio Messias, que até o fim de semana não tinha respondido ao magistrado. Nela, o ministro dizia lamentar a derrota do advogado-geral da União, mas o Messias não quer saber do Moraes nem pintado de ouro. Por telefone, não. Ele disse que quer um tete a tete, frente a frente. O Moraes vai ter que explicar tudo o que aconteceu. As outras mensagens e conversas foram enviadas ou mantidas por Moraes com integrantes do primeiro escalão de Lula, com quem ele mantém diálogo. Gente, tá? Quem te viu, quem te vê, em Alexandre de Moraes buscando o Messias, tentando se explicar, se justificar. E aí, será que a Malu Gaspar e a imprensa tá mentindo? Será que o Alexandre de Moraes é um anjinho, tá sendo injustiçado, não articulou contra o Messias? Não articulou para derrubar o indicado do Lula? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, notícia triste, que acabou de ser confirmada há poucos instantes. Tragédia de avião, gente, tá? Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte. E a notícia que foi confirmada até a última atualização dessa matéria, que uma pessoa teve a sua morte confirmada. Um avião monomotor de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira, 4. 4 ocupantes a bordo, tá? Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em estado grave, gente. Então, até a última atualização, foi confirmado um óbito, gente, tá? Pode ser que daqui a alguns, mais notícia ruim chegue pra gente, tá? Mas essa aqui é a última atualização, é a última informação que foi revelada sobre essa tragédia que aconteceu nesse dia de hoje. 3 viaturas da corporação foram mobilizadas e chegaram ao local por volta das 12h25. A aeronave caiu no estacionamento do edifício. Antes do acidente, o piloto havia comunicado à torre de controle do aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades durante a decolagem. Tá aqui, gente, tá? Que tristeza, que notícia triste. Tomara que a gente não tenha aí informação de novos óbitos, porque foi uma tristeza isso aqui que aconteceu, gente, tá? Vamos, que tem muita coisa para atualizar vocês
Muita informação, muito importante e relevante para trazer para vocês. Vamos lá, gente, tá? Gilvan da Federal, gente, tá? O deputado federal, que é esse que está aqui no meio. Gilvan da Federal, que é um grande aliado do Bolsonaro, subiu o tom, teve dedo na cara, apontou o dedo, subiu o tom, partiu para cima desse que está do outro lado, que é o general, que é o chefe das Forças Armadas do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva, que foi indicado pelo Lula. Parece que, na verdade, quem escolheu ele foi Alexandre de Moraes, e esse burburinho ali nos bastidores de Brasília. Pois bem, gente, tá? Por que que o Gilvan da Federal tá extremamente furioso e revoltado com o homem mais poderoso do Exército Brasileiro, indicado pelo Lula, pelo general Tomás Paiva? Assistam que vocês vão entender, vejam só. Comandante do Exército, Tomás Paiva, o senhor é um covarde, omisso e frouxo. Tem medo de um homem. O primeiro a correr numa guerra aqui é o comandante do Exército, junto com aquela meia dúzia de generaizinho de merda. O general Braga Neto está preso desde o dia 14 de dezembro, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Motivo louco: por obstruir a investigação sobre a tentativa do tal golpe de Estado. O general 4 estrelas de carreira brilhante está preso desde o dia 14 de dezembro. E o comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva, general também, não falou e fez nada. Eu queria que um dia o comandante do Exército está aqui, porque eu vou te chamar de frouxo, covarde e omisso. Se um comandante do Exército tem medo de um único homem chamado Alexandre de Moraes, quanto mais de uma guerra. Se nós tivéssemos uma guerra aqui no Brasil, o comandante do Exército seria o primeiro a correr, junto com a maioria desses generais da ativa, covardes e frouxos, que tem medo de um homem. Para terminar, a Constituição é bem clara: só perderá o posto e a patente, o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar. Cadê o Superior Tribunal Militar para defender ou julgar o general Braga Neto? Então, comandante do Exército, Tomás Paiva, o senhor é um covarde, omisso e frouxo. Tem medo de um homem. O primeiro a correr numa guerra aqui é o comandante do Exército, junto com aquela meia dúzia de generaizinho de merda que tem umas estrelinhas aqui que acham alguma coisa. Deixar bem claro aqui aos generais deputados, estou falando dos generais da ativa. São um bando de frouxo. Melancia. Ah, não, gente. Eu não posso acreditar. Tadinho do Boulos. Tadinho. Esse cara é uma coleção de vergonha. Olha o Boulos acusando o golpe de ninguém ter ido num evento do governo federal, pela vergonha que é esse governo, lá no Acre. Dá até pena. Ele falando: não pode, eu vou falar pra minha mamãe, ninguém veio. Gente, esse cara achou que ele seria o novo Lula, não foi nada, né? Nem para prefeito de São Paulo ele conseguiu entrar. Agora ele bate o pé e diz: eu sou ministro do Lulinha, tinha que ter gente aqui. Não, não chora, Bolinhas. Olha que vídeo ridículo. Sou ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do presidente Lula. Qual autoridade do Estado do Acre veio aqui? Nós não viemos aqui para fazer campanha eleitoral, que nem pode nesse momento. Nós viemos aqui para apresentar políticas públicas para o povo do Acre. Andem ali ao lado, vocês vão ver as milhares de pessoas sendo atendidas já agora pelo INSS na fila da perícia. Vejam aqui na frente, atrás de onde estão as câmeras, o povo sendo atendido por consulta e vacinação. Então, quando os senadores atuais do Acre, a atual governadora do Acre, não faz parceria com o governo do Brasil, com o governo federal, ela tá fechando porta. Fala, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like.
Gente, tá Guilherme Boulos, meu Deus do céu, hein? Não foi ninguém no evento do homem, o homem ficou furioso. Tá aí, 2 informações. E a do deputado Gilvan da Federal? O que é que vocês acharam, gente, tá? Foi corajoso ou não foi? Subiu o tom contra o comandante do Exército brasileiro indicado por Lula e, segundo aí, né, na boca miúda, parece que quem indicou mesmo ele pro Exército foi Alexandre de Moraes, né? E o Lula foi lá e só atendeu um pedido do ministro do STF. E aí, gente, teve culhão, teve coragem ou não teve? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, gravíssimo, o Dr. Jeffrey Chikine acabou de descobrir o esquema que comprou o Tayayá, gente. A casa caiu para o ministro Dias Toffoli. A coisa é muito pior do que a gente imaginava. Assistam até o finalzinho que vocês vão entender. Gente, o que eu vou mostrar para vocês agora é muito escandaloso, mas muito escandaloso. Todo mundo sabe que o Dias Toffoli vendeu a parte dele do Tayayá, correto? Agora prestem atenção nessa linha temporal de quem veio, da onde veio o dinheiro que comprou a parte do Dias Toffoli. Olhem isso daqui. Isso daqui foi fornecido recentemente pelo COAF. Tudo começa aqui, ó. Preste atenção. JF e JBS, que fazem parte de um mesmo grupo, contrataram por 11 milhões a advogada que faturava R$9 mil por mês em sala compartilhada. Documento do COAF aponta que transferências foram realizadas em dezembro de 2023. Decore isso daqui. Para a advogada Maísa Marciano, que depois, aqui está, repassou 3,5 milhões para Paulo Humberto Barbosa. Decorem esse nome. Quem é esse cara? É o empresário que comprou cotas de Toffoli no resort Tayayá. Perceberam isso daqui? No dia 18 de dezembro, a JF e JBS transferem 11 milhões para a advogada. No mesmo dia, essa advogada transfere 3 milhões para o cara que comprou as cotas do Dias Toffoli no Tayayá. Isso é escandaloso, né? Mas mais escandaloso ainda é isso daqui. 2 dias depois disso, Dias Toffoli suspende multa de mais de 10 bilhões da JEF. Decisão também concedeu acesso às mensagens da Vaza Jato para que companhia reavalie termos do acordo. Mensagens essas que foram utilizadas depois para anular toda a Lava Jato. E esse Paulo Humberto Costa, que recebeu o dinheiro daquela advogada que recebeu da JF e da JBS, é o advogado da JBS que controla o resort da família do Toffoli. O advogado da JBS recebeu 3,5 milhões de reais 2 dias antes do Toffoli anular multa da JBS de 11 bi. 2 anos depois, em 2025, esse advogado da JBS compra a parte do Dias Toffoli no resort da família do Dias Toffoli. Perceberam que o dinheiro é da JBS desde o início? Quando a JF e JBS transferem 11 milhões para a advogada, que no mesmo dia transfere para o advogado da JBS, que 2 anos depois compra a parte do Toffoli e fica como administrador do resort. Aí, a empresa que comprou o Tayayá recebeu 25 milhões da JF. O que é 25 milhões para uma empresa comprar o resort da família do Toffoli, se Toffoli anulou uma multa de 10 bi dessa empresa, né? Mas calma,
Você está sentado? Então deita. Aí o advogado da JBS comprou as cotas do Toffoli através de fundo que era usado por Vorcaro e pagou 3,3 milhões de reais. Quase 3,5 milhões que ele havia recebido daquela advogada, né? Gente, preciso falar mais alguma coisa? Os fatos falam por si só. A pergunta é, por que o Dias Toffoli ainda veste toga? Essa gente quer julgar pessoas. E ainda dizem que mostrar isso, falar isso, é ataque às instituições. O STF está sofrendo um ataque de desinformação e difamações. Pera. São apenas fatos. E fatos públicos e notórios e comprovados pelo COAF. É por isso que em 2027 nós temos que enfrentar isso cara a cara e o impeachment de Dias Toffoli é medida constitucional e de justiça. Eu sou Jeffrey Checchini e é por isso que eu sou um Meu Deus do céu, gente, eu tô chocada com tanta coincidência, né, gente, tá? Porque, assim, no meu ponto de vista, isso aqui é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. É simplesmente subestimar a inteligência do povo brasileiro. Eu acho que esses ministros pensam que na nossa testa deve estar escrito trouxa, porque, assim, gente, é muita coincidência, gente, pelo amor de Deus. E aí, gente, tá? Qual que é a opinião de vocês para tudo isso que o Dr. Jeffrey Checchini acabou de expor? Gente, eu quero muito a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Vocês acham que o fato do Dias Toffoli ter anulado, né, aquela dívida de quase 11 bilhões que a JF seria obrigada a pagar do escândalo, né, da Lava Jato, o Dias Toffoli simplesmente foi lá, anulou tudo, acabou com essa dívida da JF. Aí depois, tudo isso aqui é revelado. E aí, gente, é só coincidência? Será que é só uma doideira da nossa cabeça ou vocês acham que nesse angu tem caroço muito maior do que a gente imagina? Coloca aqui embaixo a opinião aí de vocês, gente, tá?